Você acredita que, em apenas um único dia, uma pessoa que está no auge do poder pode perder tudo? A reputação, a carreira, a família, a confiança das pessoas que mais ama, tudo pode desmoronar, mais rápido do que qualquer um imagina. Foi exatamente isso que começou a acontecer com Ademir. Durante anos, ele foi um advogado renomado, respeitado por muitos e sempre visto como um homem confiante e influente. Jamais imaginou que um dia se tornaria o centro de um dos maiores escândalos de sua vida. Mas, desta vez, os segredos que permaneceram escondidos por tantos anos começaram a vir à tona, um após o outro. E o mais assustador não eram apenas as acusações, mas o fato de que todas as evidências pareciam apontar diretamente para ele. Logo nas primeiras horas da manhã, Ademir compareceu à sede da autoridade responsável pela investigação para prestar depoimento, conforme a intimação recebida. Ainda tentava manter a postura serena de sempre, acreditando que algumas explicações bem elaboradas seriam suficientes para fazer toda a situação se acalmar. A realidade, porém, foi completamente diferente. Assim que a porta do carro se abriu, dezenas de jornalistas correram em sua direção. Câmeras, microfones e perguntas surgiram de todos os lados, sem lhe dar tempo para reagir. Todos queriam saber se as acusações contra ele eram verdadeiras. Ademir tentou entrar rapidamente no prédio, recusando-se a responder qualquer pergunta. Mas, quanto mais permanecia em silêncio, mais os repórteres o cercavam. Os flashes disparavam sem parar, enquanto perguntas insistentes ecoavam de todos os lados. No meio da confusão, ele perdeu o equilíbrio e quase caiu. Um microfone bateu acidentalmente em seu rosto, causando um pequeno corte no canto da boca. A cena foi registrada por diversas câmeras em diferentes ângulos. Poucos minutos depois, a imagem do poderoso advogado, visivelmente abalado e confuso, já ocupava manchetes em diversos veículos de comunicação. Era o primeiro grande golpe contra a reputação que Ademir levara uma vida inteira para construir. As pessoas que passavam pelo local também começaram a comentar o ocorrido. Alguns demonstravam surpresa, outros, decepção. Mas havia quem dissesse que aquilo era apenas a consequência das escolhas que ele havia feito no passado. Do outro lado da rua, Adriana observava tudo em silêncio. Ela não parecia surpresa. Seu olhar frio acompanhava cada passo pesado de Ademir. Para ela, aquilo estava longe de ser o fim. Era apenas o começo. Anos atrás, Adriana havia testemunhado o sofrimento de inúmeras pessoas causado pelo poder e pela manipulação de Ademir. Muitos permaneceram calados por medo. Outros perderam o futuro porque não tiveram forças para enfrentá-lo. Mas agora tudo havia mudado. As vítimas finalmente começaram a falar. E, quando a verdade começa a aparecer, ninguém consegue escondê-la, para sempre. Enquanto isso, dentro da sala de depoimentos, Ademir mantinha uma postura firme, negava todas as acusações, afirmando que estava sendo vítima de uma armação e que tudo fazia parte de uma tentativa de destruir sua honra e sua reputação. Os investigadores, porém, não tiraram nenhuma conclusão naquele momento. Limitaram-se a registrar cuidadosamente cada declaração e reforçaram que ele deveria colaborar integralmente durante a investigação. Pela primeira vez em muitos anos, Ademir sentiu que sua influência já não produzia o efeito de antes. Em outro ponto da cidade, Pedro analisava os documentos do processo que havia aceitado defender. O trabalho já era suficientemente tenso quando Kleber apareceu com uma expressão extremamente séria. Sem dizer muitas palavras, Kleber colocou duas pastas sobre a mesa. Pedro as abriu. Bastaram alguns minutos de leitura para que sua expressão mudasse completamente. Dentro daquelas pastas estavam os depoimentos de outras duas mulheres. As duas haviam trabalhado sob a supervisão de Ademir. O que mais chocou Pedro foi perceber que os relatos apresentavam inúmeras coincidências com o caso que estava sendo investigado. Não eram apenas acusações verbais. Elas haviam guardado mensagens, documentos, registros de reuniões, agendas e diversas outras provas que permaneceram ocultas durante anos. Pedro ficou em silêncio. Até aquele momento, ainda acreditava que tudo pudesse ser um caso isolado. Mas, quanto mais lia, mais compreendia que a dimensão daquela história era muito maior do que jamais imaginara. Se tudo aquilo fosse realmente verdade, então talvez o pai que ele sempre admirou nunca tivesse sido a pessoa que ele acreditava conhecer. Kleber olhou para Pedro e disse em voz baixa: "Essas mulheres não querem mais viver com medo. Elas decidiram falar porque acreditam que, finalmente, a justiça pode prevalecer."
Pedro não respondeu. Apenas fechou lentamente a pasta. Dentro dele travava-se uma batalha dolorosa entre os laços de sangue e o dever moral. Se escolhesse ficar ao lado do pai, estaria traindo pessoas que buscavam justiça. Mas, se decidisse defender as vítimas, teria de enfrentar justamente o homem que lhe deu a vida. Uma decisão extremamente dolorosa o aguardava. Enquanto isso, Ademir deixava a sede da investigação, acreditando que, com o passar do tempo, toda aquela situação acabaria diminuindo. Mas, assim que ligou o celular, ficou completamente paralisado. Centenas de notificações surgiam sem parar. Vídeos, fotografias, notícias de última hora, programas de televisão, portal de notícias. Todos exibiam, ao mesmo tempo, as imagens de Ademir cercado por jornalistas diante da sede da investigação. As manchetes apareciam uma após a outra, pesadas e implacáveis. Naquele instante, Ademir percebeu que aquilo já não era apenas uma denúncia. Havia se transformado em uma tempestade midiática capaz de destruir tudo o que ele levou décadas para construir, e o mais assustador de tudo. Era apenas o primeiro dia. Depois que as imagens de Ademir cercado pela imprensa se espalharam por todas as plataformas de comunicação, os acontecimentos começaram a tomar um rumo que nem ele próprio conseguia mais controlar. O que manteve Ademir de pé durante tantos anos não foi apenas o dinheiro ou o poder, mas principalmente sua credibilidade. Enquanto as pessoas continuassem confiando nele, ele acreditava que poderia seguir com sua carreira como se nada tivesse acontecido. Mas, desta vez, tudo estava mudando numa velocidade impressionante. Ao voltar para o escritório, Ademir tentou manter a calma, como se tudo aquilo fosse apenas uma pequena tempestade que logo passaria. Entrou em sua sala com a mesma postura fria e confiante de sempre, esperando que seus funcionários ainda o olhassem com o respeito de antes. Mas o ambiente havia mudado completamente. As conversas desapareceram. Todos mantínhamos olhos fixos nas telas dos computadores, evitando qualquer contato visual com ele. Aquele silêncio era mais assustador do que qualquer crítica. Antes mesmo de conseguir se sentar, sua secretária bateu à porta com uma expressão visivelmente preocupada. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou Ademir, já impaciente. A secretária respirou fundo antes de responder. "Senhor, desde esta manhã o telefone do escritório não para de tocar." Ao ouvir aquilo, Ademir esboçou um leve sorriso. Imaginou que fossem novos clientes interessados em contratá-lo depois de toda a repercussão na mídia. "Então organize a agenda. É para isso que eu pago o seu salário." A secretária abaixou a cabeça. "Não são clientes novos." A resposta fez Ademir interromper o que estava fazendo. "São clientes antigos." Ele franziu a testa. "O que você quer dizer com isso?" Ela respondeu lentamente. "Alguns pediram para cancelar as reuniões. Há empresas que querem rescindir os contratos. 3 dos nossos maiores clientes informaram que irão transferir seus processos para outros escritórios de advocacia." Cada palavra parecia uma facada. Ademir bateu com força na mesa. "Isso é um absurdo. Eles já decidiram que sou culpado sem que exista sequer uma sentença? Mas sua revolta não mudava a realidade. A confiança de seus clientes desaparecia a cada hora. E, para um advogado, perder a confiança significa também perder o próprio futuro. Enquanto Ademir tentava desesperadamente salvar sua reputação, em outro lugar, Adriana acompanhava tudo em silêncio. Maurício segurava o celular e lia, sem parar, as notícias mais recentes. As reportagens não param de sair. Praticamente todos os jornais estão falando dele. Adriana observava a tela com serenidade. Não havia qualquer sinal de satisfação, nem um sorriso de vitória. Apenas a sensação de que, finalmente, as coisas estavam seguindo o caminho certo. Muitos anos atrás, ele fez muitas pessoas viverem com medo. Agora esse medo pertence a ele. Maurício concordou com um leve aceno. "Os clientes também estão abandonando o escritório." Adriana respondeu calmamente. "As pessoas podem perder dinheiro e recuperá-lo depois. Podem perder um cargo e encontrar outra oportunidade. Mas quando a confiança desaparece, todo o resto desmorona junto." Enquanto isso, Pedro ainda não conseguia recuperar a calma depois de ler os depoimentos das 2 novas mulheres. Permaneceu sentado em silêncio durante horas em seu escritório. As lembranças do pai, que sempre admirou, voltavam à sua mente sem parar. Desde pequeno, Pedro acreditava que Ademir era um homem exemplar, um pai rigoroso, porém bem-sucedido. Um advogado que sempre falava sobre justiça. Um homem respeitado por toda a sociedade. Mas agora, essa imagem começava a se desfazer.
Kleber aproximou-se dele. Você já tomou sua decisão? Pedro permaneceu calado por um longo momento. Então, levantou a cabeça. Se elas realmente são vítimas, eu vou defendê-las. Kleber olhou fixamente para o amigo. Você sabe o que isso significa? Pedro assentiu lentamente. Eu sei. Significa que, a partir de hoje, estarei do lado oposto ao do meu próprio pai. O ambiente ficou pesado. Pedro compreendia que aquela decisão mudaria sua vida para sempre, mas também sabia que fechar os olhos para a verdade, apenas por causa dos laços familiares, seria trair a própria consciência. Ao mesmo tempo, na casa que durante tantos anos foi o refúgio tranquilo da família, Dora permanecia sentada sozinha na sala. O tablet ainda exibia uma sequência interminável de reportagens. No início, ela pretendia apenas ler algumas delas. Mas, quanto mais lia, mais lembranças voltavam à sua mente. As viagens de trabalho inesperadas. As reuniões que sempre duravam além do normal. As noites em que Ademir chegava muito tarde, sempre com uma desculpa diferente. Durante anos, ela escolheu acreditar nele. Porque o amor muitas vezes faz as pessoas ignorar os sinais mais evidentes. Mas naquele dia, todas as peças do quebra-cabeça começaram finalmente a se encaixar. Nesse instante, a porta da casa se abriu. Ademir entrou. Tentou abrir um sorriso. Dora, precisamos conversar. Ela levantou-se lentamente, sem gritar, sem fazer qualquer acusação. Apenas ergueu o tablet diante dele. Na tela estava a reportagem mais recente sobre o caso. É sobre isso que você quer falar? Ademir tentou manter a calma. São apenas mentiras. Você precisa acreditar em mim. Mas Dora já não olhava para ele com os olhos da esposa de tantos anos. Ela encarava o homem à sua frente como se estivesse diante de um completo estranho. Durante todos esses anos, você sempre disse exatamente a mesma coisa. Que tudo era um mal-entendido. Que tudo não passava de mentiras inventadas pelos outros. E todas as vezes, eu acreditei em você. Ela virou as costas e caminhou até o quarto. Poucos minutos depois, voltou arrastando 2 grandes malas. Colocou as .com força no chão. O impacto ecoou por toda a casa. Ademir ficou completamente paralisado. O que você está fazendo? Dora olhou diretamente em seus olhos. Você não mora mais aqui. Aquelas poucas palavras foram suficientes para deixá-lo sem reação. Ele deu um passo à frente. Dora, não faça isso. Nós ainda podemos conversar. Mas ela recuou. Eu já suportei demais. Posso perdoar muitas coisas. Mas a traição, essa eu não consigo perdoar. Pela primeira vez em toda a sua vida, Ademir sentiu-se completamente impotente. Não podia usar o dinheiro. Não podia usar sua posição. Nem sua habilidade .com. As palavras eram suficientes para mudar a decisão da mulher que vivera ao seu lado durante tantos anos, à porta da sua família. Havia-se fechado de verdade. Enquanto isso, Pedro finalmente encontrou as 2 mulheres que decidiram denunciar Ademir. O clima na sala era extremamente tenso. As 2 ainda tremiam ao relembrar tudo o que haviam vivido. Pedro ouviu cada palavra com total atenção, sem interrompê-las, sem julgá-las. Quando terminaram seus relatos, ele fechou lentamente a pasta de documentos. Eu serei o advogado de vocês. A partir de agora, vocês não precisarão mais enfrentar essa luta sozinhas. As 2 mulheres começaram a chorar. Não eram apenas lágrimas de sofrimento. Eram lágrimas de alívio, depois de tantos anos vivendo em silêncio. Pedro sabia que aquela decisão provavelmente lhe custaria a relação com seu pai, mas também acreditava que a justiça só tem verdadeiro significado quando não se deixa influenciar por laços familiares nem pelo poder. Ele havia escolhido o caminho mais difícil e, ao mesmo tempo, o único capaz de trazer paz à sua própria consciência. Em apenas alguns dias, a vida de Ademir mudou de uma forma que nem ele jamais poderia imaginar. O homem que durante anos fez inúmeros adversários recuarem diante de sua influência agora vivia dominado pela insegurança. Cada toque do telefone o fazia temer que uma nova má notícia estivesse a caminho. Cada reportagem exibida na televisão podia representar mais um golpe contra a reputação que levou décadas para construir. Mas o que mais machucava Ademir não era o fato de a sociedade ter lhe virado as costas. Era saber que seu único filho também havia feito uma escolha capaz de partir seu coração. A notícia de que Pedro havia aceitado oficialmente
representar mais duas mulheres que decidiram denunciar Ademir chegou rapidamente aos seus ouvidos. Ele não conseguia acreditar. Na sua visão, acontecesse o que acontecesse, Pedro continuaria sendo seu filho. Os laços de sangue deveriam estar acima de qualquer outra coisa. Sem perder tempo, Ademir ligou imediatamente para Pedro. Assim que a ligação foi atendida, foi direto ao assunto. Ouvi dizer que você aceitou defender as mulheres que estão processando seu pai. Pedro respondeu calmamente. Sim. Apenas aquela única palavra bastou para enfurecer Ademir. Você tem ideia do que está fazendo? Eu sou seu pai. Pedro fechou os olhos por um instante, tentando recuperar a calma. Sabia que aquela ligação chegaria mais cedo ou mais tarde, mas enfrentá-la ainda fazia seu coração pesar. Com uma voz firme, respondeu. Eu sei que o Senhor é meu pai. Mas aquelas mulheres também são seres humanos que merecem ser ouvidas. Ademir bateu com força na mesa. Você está traindo a própria família. Pedro permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de pronunciar palavras que pareciam congelar o ambiente. Quem traiu a família não fui eu. Se tudo o que elas disseram for verdade, foi o Senhor quem trouxe todos nós até este momento. Aquelas palavras foram como uma lâmina que rompeu o último vínculo entre pai e filho. Ademir não encontrou nenhuma resposta. Tomado pela raiva e pelo desespero, apenas desligou o telefone. Pela primeira vez em toda a sua vida, percebeu que já não era capaz de controlar tudo ao seu redor. Depois daquela conversa dolorosa, Ademir ainda alimentava a esperança de salvar sua família. Pensava que, se Dora fosse capaz de perdoá-lo, ao menos ainda teria um lugar para onde voltar. Mas, ao entrar na casa que durante tantos anos chamou de lar, a primeira coisa que viu foram várias caixas de papelão organizadas na sala. Dora arrumava, em silêncio, os últimos pertences dele. Não havia lágrimas, não havia discussões. A serenidade de Dora o assustava mais do que qualquer explosão de raiva. Ele aproximou-se lentamente. Dora, me dê uma oportunidade para explicar. Ela voltou-se para encará-lo. Em seu olhar, já não existia qualquer vestígio do amor de antes. Durante todos estes anos, eu lhe dei oportunidades demais. Acreditei em todas as suas explicações. Convenci a mim mesma de que meu marido era um homem honesto. Mas hoje, percebi que o homem em quem confiei durante tanto tempo era apenas uma imagem criada pelo próprio Senhor. Ademir tentou segurar sua mão, mas Dora imediatamente recuou. Não, tudo acabou. Com a voz embargada, ele perguntou. Você vai jogar fora todo o nosso casamento por causa de algumas acusações? Ela balançou a cabeça lentamente. Não, eu não estou deixando você por causa das acusações. Estou indo embora porque já não reconheço o homem por quem um dia me apaixonei. Existem rachaduras que nunca podem ser reparadas. Existem confianças que, depois de quebradas, jamais voltam a existir. Em seguida, Dora abriu a porta. Não era apenas a porta da casa. Era o ponto final de um casamento que durou tantos anos. Ademir permaneceu imóvel por um longo tempo. Naquele momento, compreendeu que havia perdido Dora para sempre. Mas a sequência de tragédias ainda estava longe do fim. Ao voltar para o escritório, completamente abatido, sua secretária entregou-lhe um envelope marcado como urgente. Ele o abriu imediatamente. Bastarão as primeiras linhas para que seu rosto perdesse toda a cor. Era uma notificação de rescisão contratual enviada por um dos maiores clientes do escritório. O motivo era breve e direto. Os recentes escândalos haviam comprometido seriamente a imagem da empresa. Por isso, decidiram encerrar toda a parceria. Ademir apertou a folha com tanta força que ela ficou completamente amassada em sua mão. Aquele contrato tinha um valor enorme. Não representava apenas uma fonte milionária de receita. Era também o símbolo da posição que seu escritório havia conquistado ao longo dos anos. Perder aquele cliente era como derrubar a primeira peça de um efeito dominó. Logo depois, outros parceiros começaram a fazer o mesmo. Ninguém queria mais associar seu nome a alguém envolvido em um escândalo daquela dimensão. Do lado de fora da sala, os funcionários conversavam em voz baixa. Alguns demonstravam preocupação com o futuro da empresa. Outros já preparavam discretamente seus pedidos de demissão. E muitos simplesmente evitavam cruzar o olhar com Ademir. Ninguém mais o via com o mesmo respeito de antes. O que ele estava perdendo não era apenas dinheiro, era o respeito das pessoas. Sozinho naquele amplo escritório, Ademir permaneceu sentado diante da grande janela de vidro. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo normal.
Apenas o mundo dele parecia estar desmoronando. Foi então que uma lembrança surgiu de repente. Ele recordou as palavras que Adriana havia lhe dito durante o último confronto entre os dois. Eu vou fazer você perder tudo, pouco a pouco. Tudo aquilo que você tirou das outras pessoas. Um dia você também será obrigado a sentir. Naquela ocasião, Ademir apenas sorriu com desprezo. Acaba que aquelas eram apenas ameaças de alguém sem poder. Mas agora, tudo parecia acontecer exatamente como ela havia dito. As denúncias, o surgimento constante de novas testemunhas, o escândalo na imprensa, os clientes abandonando o escritório, a destruição da família, o próprio filho transformando-se em seu adversário no tribunal. Tudo se encaixava como as peças de um grande quebra-cabeça. Ademir fechou lentamente os punhos. Seu olhar tornou-se sombrio, em um sussurro carregado de desespero. Murmurou: Adriana, foi você quem planejou tudo isso? Seja verdade ou não. Eu não vou permitir que essa história termine assim. Em outro ponto da cidade, Adriana permanecia em silêncio diante da janela. Observava as luzes da cidade, começando a iluminar a noite. Ninguém podia imaginar o que se passava em seu coração. Era satisfação? Ou apenas a sensação de que, finalmente, a justiça começava a prevalecer? Mas havia uma certeza. A guerra entre Adriana e Ademir ainda estava longe do fim, porque segredos muito maiores ainda permaneciam escondidos. Será que Ademir conseguirá encontrar uma maneira de inverter essa situação? Ou as próximas provas acabarão tirando dele tudo o que ainda lhe resta, inclusive a própria liberdade? A resposta só será conhecida nos próximos acontecimentos, quando o passado continuar sendo revelado e verdades ainda mais chocantes vierem à tona. Se esta história surpreendeu você, deixe sua opinião nos comentários. Na sua visão, Ademir merece tudo o que está enfrentando ou ainda existe uma chance de reparar seus erros? Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios e descobrir como terminará esse confronto repleto de tensão e reviravoltas.